18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com 18 horas, comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo mostrando como é que tá a volta para casa. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. Agora 6h03. Vamos começar falando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas e traz pra gente informações sobre o trânsito. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes. Olha só, a gente tem trânsito aí pela Avenida Humberto Calderaro, trânsito também pela Antiga Paraíba aí na Djalma Batista. E claro, um ponto importante que a gente fala aqui de um trânsito carregado é pela Avenida Constantino Nery. Esse horário, volta para casa no sentido centro-bairro, já desde o comecinho da Constantino Nery já é possível ver esse trânsito pesado, trânsito carregado, e que assim segue, quase toda a extensão da via da Avenida Constantino Nery, esse trânsito aí. Então, o motorista que tiver, digamos assim, apressado, tem que procurar uma rota alternativa, porque pela Constantino Nery o trânsito é carregado. A situação também se repete desse trânsito pesado, Karime, Kennedson, ouvinte, aqui na Avenida Brasil. Também é a volta para casa. Trânsito bastante concorrido, muitos veículos na via. Perdemos o contato com o repórter André Meirelles. Daqui a pouquinho ele volta a conversar com a gente para falar como é que está a volta para casa agora em Manaus. 6h04. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Amazonas começa a semana com um novo governador, Roberto Cidade. Na primeira coletiva, o governador interino Roberto Cidade afirma que vai manter o secretariado. Grupo de mães denuncia mortes causadas por possível negligência médica da saúde pública do Amazonas. Na educação, profissionais cobram o governo do Amazonas o posicionamento sobre a suspensão do plano de saúde. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques mais importantes a partir de agora para você até às 7h, no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas começa a semana com o novo governador. Roberto Cidade foi empossado no domingo a toque de caixa, tá? Por causa da renúncia de Wilson Lima. Wilson Lima oficializou a renúncia às 11h do sábado, 4 de abril, no limite, tá? Naquele prazo final, no limite legal para o prazo. Ele e o vice Tadeu de Souza saíram na surdina praticamente, no apagar das luzes, praticamente como é de costume. Um exemplo da completa falta de coerência e compromisso de um político diante do próprio eleitorado. Pouco mais de um mês atrás, o Wilson Lima realizou um evento aqui em Manaus, prometendo cumprir integralmente seu segundo mandato, de acordo com a vontade do povo do Amazonas. Pois é, agora volta atrás, deixando um vácuo institucional e político que aumenta a desconfiança em relação à sua gestão. Não se trata apenas de uma mudança de cargo, trata-se de um padrão repetido ao longo do seu governo. Decisões tomadas por conveniência política que colidem com decisões tomadas, com promessas públicas e também com interesse, conflitam completamente com o interesse da população. O Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça pela fraude na compra de ventiladores pulmonares durante a pandemia de Covid-19, equipamentos comprados de forma irregular em meio a uma crise de saúde sem precedentes, quando vidas estavam em jogo. E é importante ressaltar, tá, que nesse caso, primeiro, esse caso foi descoberto pelo jornalismo do 18 horas, essa fraude, essa compra irregular de ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinho, foi descoberto pelo jornalismo do 18 horas. E por esse caso da compra de ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinho e que não serviam para tratar
enfrentar a Covid-19, Wilson Lima é acusado de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa. E exatamente na área da saúde, né, gente? A gestão de Wilson Lima teve 4 ex-secretários de saúde presos em operações da Polícia Federal. Isso sem falar do recente caso dos investimentos questionáveis de cerca de 390 milhões de reais da Amazon Prev no Banco Master, que levantaram suspeitas de irregularidade envolvendo a gestão de Wilson Lima. No sistema penitenciário, a gestão enfrentou escândalos envolvendo contratos concentrados, gastos milionários e irregularidades administrativas. Repasses a organizações sociais suspeitas de corrupção ainda ocorreram, enquanto médicos e servidores relataram atrasos no pagamento. Agora, ao anunciar sua candidatura ao Senado, Wilson Lima mostra que seu foco está na manutenção do protagonismo político e não no cumprimento das promessas feitas à população. Afinal de contas, o legado dessa gestão de 2 mandatos do governo Wilson Lima deixa para o estado do Amazonas são os piores índices nos pontos nas áreas mais importantes da sociedade: saúde, educação e segurança pública. O estado do Amazonas, historicamente, nunca esteve em posição tão desfavorável nessas áreas tão importantes para o povo, para a sociedade do estado do Amazonas. E essa mudança repentina de não serei candidato, ficarei até o fim do mandato e agora sim serei candidato no último segundo, num sábado de noite, de uma forma completamente para pegar todos de surpresa, reforça a percepção de instabilidade política aqui no estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes conversa agora ao vivo com a gente aqui do 18 horas e explica pra gente quais serão os próximos passos. Boa noite, Nathalie. Então, como é que vai funcionar exatamente essa situação? Roberto Cidade é agora governador interino, mas vai ter eleição. Como é que vai funcionar? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite ao Kennedson Paes e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, acordamos no domingo de Páscoa com um novo governador. E essa situação realmente pegou muita gente de surpresa, a gente pode dizer assim, depois que foi oficializada aí a renúncia do então agora ex-governador Wilson Lima e ex-vice-governador Tadeu de Souza. E aí o que acontece? Essa é uma situação inédita aqui no Amazonas. É a primeira vez que acontece um caso como esse, onde o governador e o vice renunciam aí dos seus cargos. E aí, pela Constituição do Amazonas, né, se existe aí essa vacância dos 2 cargos, né, a gente vai ter uma eleição indireta, Karime. Por que indireta? Se essa mudança tivesse acontecido em 2 anos anteriores, não, a população iria voltar às urnas para eleger um novo representante, um novo governador. Mas como já aconteceu há poucos meses do fim do mandato do Wilson Lima, no caso, né, a gente vai ter aí uma eleição indireta, ou seja, os 24 deputados que hoje ocupam a Assembleia Legislativa do Amazonas vão ter aí esse poder de indicar, de decidir quem vai ser o governador que vai ficar aí, que vai ocupar a cadeira até o dia 5 de janeiro de 2027. Eu conversei, inclusive, Karime, Kennedson e ouvintes, com o analista político Elson Ribeiro, que explicou um pouco mais pra gente como é que fica esse cenário. Ele tirou algumas dúvidas, né? Muita gente pergunta por que são os deputados que vão poder votar e não a população. Vamos conferir aí o que disse o analista político, que ele explicou um pouco melhor. Quando a vacância de governo e vice nos 2 últimos anos, a eleição pela Constituição e pela Constituição do Estado do Amazonas, a eleição é indireta. Como é que ela funciona? Ela vai ser disciplinada por uma lei, que essa lei não existe ainda, parece que vai ser votada a toque de caixa agora, pelo menos foi o que prometeu o presidente interino da Assembleia, o Adilto Afonso, deputado, e os 24 deputados são eles quem irão escolher o futuro governador.
governador. Quem pode votar? Os 24 deputados estaduais, né? Quem pode se candidatar? Qualquer pessoa com mais de 30 anos, filiada a um partido político, pode se candidatar. Então, essa candidatura vem através dos partidos políticos, né? Eu acredito que vai ter mais de uma candidatura, mas, por enquanto, todo mundo está em silêncio. Conversas de bastidores com alguns líderes partidários, eles já falaram que tem interesse em lançar candidato. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Elson Ribeiro, ele que é analista político, explicando pra gente quem é mais ou menos que vai poder disputar. Então, poderão disputar as eleições indiretas qualquer cidadão, né, maior de idade, que seja naturalizado como o brasileiro, né, que esteja aí filiado a um partido político. O Amazonas tem hoje, né, 24 deputados. Atualmente a gente tem hoje o Cidade, né, que era o presidente da Assembleia Legislativa, ocupando o cargo de governador interino, e as movimentações de bastidores indicam muito de que ele realmente deve ser a escolha dos demais deputados. Mas isso não é martelo batido, né? Não é certo, né? Até porque, como a gente ouviu aí na fala do cientista político, qualquer pessoa que esteja afiliada a um partido, né, tenha mais de 18 anos, vai poder aí entrar nessa disputa. Vamos ouvir um pouquinho mais da explicação, porque às vezes parece que não ficou tão claro toda essa situação, porque realmente traz muitas dúvidas. Afinal de contas, é a primeira vez na história que a gente está vivendo uma situação como essa. E vale a gente reforçar que na semana passada a gente teve a renúncia do prefeito de Manaus, a gente tem hoje o vice ocupando o lugar de prefeito, e agora a gente teve a renúncia aí tanto do governador e do seu vice, com o presidente da Assembleia Legislativa ocupando o cargo de governador do Amazonas. Ou seja, dá um nó, né? Exato. Ainda é pouca para todo esse imbróglio, a gente pode dizer assim. Vamos conferir aí o que disse o Elson Ribeiro, analista político. Quando a eleição será realizada? Pelo que eu sei também de bastidores, o mais breve possível. Agora, a Constituição Estadual, lá no artigo 51 e 52, ela diz que o governador interino, ele teria um prazo de 30 dias para viabilizar uma nova eleição, né? Acredito que a gente pode jogar com um pouquinho mais de prazo, um pouquinho menos desse prazo. Eu diria que agora, ainda do mês de abril até meados de maio, deve ocorrer essa eleição. E o eleito para esse mandato tampão, ele cumprirá o resto de mandato que falta, ou seja, até o dia 5 de janeiro de 2027. Quem renunciou pode voltar ao cargo. O Wilson Lima agora não pode voltar, não tem como. Tadeu de Souza, ele pode sim, ele pode até ser candidato aqui ao mandato interino. Teoricamente, tá? Teoricamente ele poderia sim, não tem nenhum impedimento. O Wilson Lima, depois do novo governador que vai assumir em janeiro de 2027, depois desse mandato, ele pode se candidatar de novo, mas para o próximo mandato não pode. Já o Tadeu poderia ser candidato ao mandato tampão, poderia ser candidato lá em outubro, às convenções do partido dele que vão determinar, né, quem serão os candidatos. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, parece que tá tudo muito confuso, mas o que acontece é o seguinte: o deputado, né, no caso, por exemplo, se o Roberto Cidade, ele deve ser ele é um dos candidatos já para ocupar esse mandato tampão. Se ele aí então decidir, eu quero tentar a reeleição, eu quero tentar uma vaga lá em outubro nas eleições em 2026, ele pode tentar essa vaga e já seria o seu segundo mandato. No caso, ele já tentaria a reeleição. Aí ele tentaria a reeleição como governador. Ele seria candidato a governador. Ele não pode, né, sair dali. Se o Roberto Cidade foi escolhido, né, pelos 23 deputados, no caso, né, porque são 24 com eles. Certo. Se ele foi eleito pelos 23 deputados como o governador que vai ocupar esse mandato tampão, ele vai poder disputar as eleições de outubro deste ano. Ele só não pode disputar como deputado estadual, como deputado federal, mas ele pode tentar uma vaga para governador, para o seu segundo mandato. Seria uma reeleição, além desse mandato interino, né? Além desse mandato interino, exatamente. Ele teria um mandato válido, né? Até, no caso, ele assumiria em 2027 e ficaria aí por mais 4 anos. E aí a tendência, né, ao que tudo indica, como eu disse anteriormente, é que o Cidade já seja um candidato. Mas nos bastidores, Karime, muita
muita gente já vem sinalizando. Já começa a sinalizar os seus nomes, né? De que, eu porque posso... vários grupos políticos vão querer lançar o seu candidato para os parlamentares votarem. Como o analista falou, qualquer pessoa afiliada a partido, mais de 30 anos, pode ser candidato. E aí muita gente pergunta, né? Quando é que vai ser essa eleição? Quando é que a gente de fato vai poder dizer, não, temos um governador agora? Movimentações dizem que pode ser até amanhã, nessa terça-feira. Eu acredito que não, porque existe essa situação de outros partidos. Muitas coligações ainda vão querer fazer uma indicação. Colocar o nome. Os seus candidatos e tudo. Mas a partir no caso deste domingo, que foi quando o Cidade assumiu de forma interina, os deputados têm um prazo aí de 30 dias para realizarem essa eleição. Ou seja, até o fim de abril, meados de maio, a gente realmente deve ter quem é o governador do Amazonas que fica ocupando a cadeira até o dia 5 de janeiro de 2027. Mas até lá, Karine, vale destacar também que para eles é muito importante que isso daí aconteça de forma muito rápida, porque quanto menor tempo, maior possibilidade de Cidade permanecer, né, na cadeira, porque ele pode ser votado, porque detém a maioria lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Quanto maior o tempo passar, maior serão os números de concorrentes para a mesma vaga, e aí a situação pode acabar mudando no cenário para ele. Na cerimônia, né, de posse realizada na tarde desse domingo, ele recebeu pelo menos o apoio de 10 deputados estaduais, ou seja, a gente pode dizer ele tem a base, a maioria. Né? Ele tem a base, né? Ele tem a maioria, isso a gente já sabe, né, do decorrer dos trabalhos parlamentares, a gente já sabe que ele tem a maioria, que ele tem a base, e são todos de situação, digamos, não temos oposição nesse sentido, né? Então vamos aguardar. Só que uma coisa é quando não envolve uma cadeira em jogo, né? Bom, aí vamos ver as alianças. Gente, mas tem que ser muito rápido, né? Que confusão. Ou seja, a gente não vai ter aquela eleição que todos nós vamos votar, como aconteceu da última vez, entre Amazonino Mendes e até o Davi Almeida, que na época, né? Porque falta pouco tempo para o fim desse mandato. Exatamente. Se tivesse o prazo, 2 anos anteriores, todos nós iríamos às urnas, né? Como Mas foi quando da última acontece vez? Nos 2 últimos anos, a eleição é indireta, como explicou aí o analista político pra gente. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. O fato é que o Wilson Lima deixa o governo e insiste em dizer que vai deixar como legado a saúde. Mas sabemos que a realidade de quem precisa de atendimento, lá da ponta, de quem está lá na fila, esperando atendimento, uma cirurgia, esperando uma consulta, esperando ser atendido pela saúde pública do estado do Amazonas, essa realidade é completamente diferente do que a gente vê nas publicidades. Tanto que hoje um grupo de mães e familiares fez uma manifestação em frente à sede da Secretaria de Estado de Saúde. Para quê? Para denunciar mortes causadas por possíveis negligências médicas. Ao contrário do discurso, agora o ex-governador Wilson Lima, essas mães que lutam para que outras crianças não morram por falta de atendimento digno e também negligência, Karime, é que eles estão fazendo essa manifestação popular. E estão sendo organizadas ali pelo um grupo identificado como Mães por Justiça. Essas mulheres, elas buscam a atenção das autoridades para poder investigar os casos e também promover mudanças urgentes no atendimento a essas crianças e até, como eu já mencionei, evitar que novos casos venham a acontecer, né, Karine? Exatamente. A gente entrevistou um grupo de mães, né, mães pela justiça dos nossos filhos, e esse grupo de mães, um dos pontos primordiais durante as entrevistas, muito emocionadas, muito cheio de verdade, muito cruéis as entrevistas, esse ponto elas falavam que queriam, principal, um dos objetivos, além de elucidar toda a situação do que aconteceu com os filhos, é a situação de que não voltem a acontecer negligências ou situações, não voltem a acontecer com outros filhos, com outras crianças. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes sobre essa manifestação que aconteceu hoje. Boa noite, André. Então, o que as mães relatam sobre os casos e quais as medidas elas esperam das autoridades? Você nos ouve, André? Boa noite.
Sim. Muito boa noite, Karime, Kennedy, são todos que nos acompanham. Exatamente. As mães, elas foram ali para frente da Secretaria de Saúde aqui em Manaus cobrar justiça e denunciar negligência. Olha, o protesto aconteceu, como vocês já falaram, na manhã dessa segunda-feira e foi marcado aí por muita emoção, com cartazes e relatos fortes de quem perdeu os filhos e até hoje não teve respostas. As manifestantes, na verdade, elas denunciam falhas no atendimento médico infantil e estão cobrando investigação e também a responsabilização dos casos. Uma das situações é sobre a morte de um bebê na hora do parto. Essa mãe que a gente vai acompanhar agora, ela acusa uma equipe de médicos ali do Instituto da Mulher, Dona Lindu, governo do estado, da gestão Wilson Lima na zona sul de Manaus. Vamos acompanhar. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu não sei se era falta de profissionalismo, eu não sei se eles estavam com raiva, eu não sei o que foi que eles fizeram, mas eles quebraram o pescoço da minha filha lá. E até hoje ninguém fez nada, ninguém falou nada, até hoje nada aconteceu. Isso aconteceu dia 17 de novembro do ano passado. E logo em seguida eu descobri que eu tinha sido também contaminada por uma bactéria, no qual eu precisei fazer uma laparotomia, várias cirurgias para tentar tirar tecido morto, tentar reverter a minha situação, porque eu já estava entrando em sepse. Eu só não morri lá porque a gente foi para rede privada, a gente saiu de lá e foi buscar ajuda em outro lugar. 18 horas. Olha, observem que essa mãe, ela tem 2 relatos aí. Além, segundo ela, dessa denúncia de negligência, da perda do filho, também essa bactéria que ela falou que contraiu dentro ali do Instituto da Mulher, Dona Lindu, e teve que procurar ajuda particular, um hospital particular, porque senão, segundo ela mesma, não estaria viva hoje contando esse relato. Outro relato que mais chama a atenção também é de uma mãe que perdeu o filho, um bebê com menos de 1 ano. Depois de dar entrada ali no Hospital da Criança, na Zona Leste, o Hospital Joãozinho. Segundo ela, o bebê já chegou ali em estado grave, com dificuldade para respirar, mas não teve atendimento adequado. A mãe conta que o quadro piorou e a criança ficou roxa e mesmo assim houve demora no atendimento. Então ela relata ainda que foi retirada da área de emergência enquanto o filho precisava de socorro. E o mais grave é que mais de 1 ano depois, segundo ela, nenhuma resposta concreta foi dada. Vamos acompanhar esse relato. Lá no Joãozinho, no Hospital da Criança, O meu filho, ele entrou só com uma gripe, um caso tratável, e saiu de lá morto. O meu filho, quando eu cheguei na emergência, eu fui várias vezes, levei meu filho 3 vezes no hospital e não fizeram exame, não fizeram nada no meu filho, Ele, então, chegou 8h30 no hospital, quando vieram botar um oxigênio no meu filho, já eram 11 horas da noite. Qual é o bebê que ia aguentar? O meu filho estava com o pulmão comprometido já, mas mesmo assim, ainda tinha como salvar o meu filho, só que fizeram pouco caso. Lá eles me humilharam, eu fui humilhada de todas as formas. 18 horas. Tá, então, mais um caso que, segundo essa mãe, também não foi solucionado. Outras mães também participaram do protesto e relataram casos semelhantes. Tem outra denúncia também de outra mãe aqui sobre negligência. Dessa vez é no Hospital da Criança, na zona oeste aqui da capital, fica no bairro Compensa. Vamos acompanhar aí também esse relato. A Alice faleceu em 2025 e a Isadora faleceu em 2023. A Isadora, assim como a Alice, foi mandada para casa por diversas vezes. Quando ela retornou para o hospital, ela já retornou sendo reanimada pela mãe e pelo pai dentro do carro, e mesmo assim, ela entrando no hospital, ela foi negligenciada por diversas vezes e deram medicação errada para ela, e por isso que ela faleceu. A Isadora também faleceu com 2 meses de idade, também no Hospital da Compensa, e a mesma equipe que atendeu a Isadora em 2023 também atendeu a minha filha em 2025. A mesma equipe médica. Não são todos os médicos, mas a maioria se repete no prontuário, e a maioria dos médicos não são pediatras, são clínicos gerais. 18 horas.
Então tá aí. Os relatos dessas mães e de outras que tiveram hoje nesse movimento estão cobrando aí mudanças urgentes no atendimento pediátrico e também mais rigor na apuração dos casos. As famílias pedem posicionamento de órgãos como os conselhos de medicina e enfermagem, denuncia que profissionais citados continuam atuando normalmente, mesmo depois de todas essas situações que a gente acompanhou aí desses relatos. Além disso, elas defendem leis mais rígidas e mais fiscalização nas unidades de saúde do estado. O protesto foi um grito aí por justiça e também um alerta de que essa luta, segundo as próprias mães, está longe de acabar. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não se pronunciou sobre essa manifestação, mas claro, a gente deixa o espaço aqui aberto para os esclarecimentos e a gente, claro, segue acompanhando esse caso. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-superintendente da SUFRAMA e pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Bosco Saraiva. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios. Boa noite, tudo bem? 18 horas, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então, sai da SUFRAMA com belíssimos números. Foram recordes atrás de recordes, de faturamento, de geração de emprego e renda. Conta pra gente, como é que deixa? A gente conseguiu deixar a SUFRAMA com números recordistas, né? Desses quase 60 anos de vida da nossa autarquia, com a Zona Franca para frente e para cima. Na última reunião do CAIS foram aprovados mais 30 projetos de novas fábricas, daqueles 83 que estiveram na pauta. Portanto, a SUFRAMA está devidamente adequada às necessidades da Zona Franca de Manaus e tem assegurado a evolução nos próximos anos. Agora, Bosco, um dos grandes fatores que foi discutido ainda durante esses períodos agora, além do investimento, além da geração de emprego, também foi discutida uma questão que se torna até um entrave, uma preocupação em relação à expansão da nossa zona industrial, que é a questão da falta de terrenos. Como é que o senhor acredita que pode ser resolvido esse problema? Resumindo, a reforma tributária nos deu a segurança jurídica que a gente não teve ao longo dos 57 anos. Então, a partir de 23 e 24, nós aprovamos na Constituição e depois na regulamentação em 2024. Isso, adicionado à reestruturação do setor de atração de negócios que nós montamos dentro da SUFRAMA, trouxe um sem número de novas fábricas. Além do que, a expansão, a segurança do investidor fez com que houvesse um aumento de produção. Por isso aumentou o faturamento e nós saímos de 109 mil trabalhadores para 132 mil trabalhadores. Portanto, em 3 anos foram mais de 20% de novas vagas criadas, o que gera um impacto na cidade com relação à mão de obra especializada, a necessidade de mão de obra especializada. Isso aconteceu também porque nós temos neste momento 195 novas fábricas em instalação na cidade de Manaus. Nós já fechamos o ano passado rodando em operação 553 fábricas. 553. Aí você junta com mais 195. E mais 30 que foram aprovados na última reunião do CAIS da semana passada, na segunda-feira da semana passada. Você vê o volume de fábricas que estão atrás de instalação na cidade de Manaus. Criou de um problema porque o metro quadrado de área para se construir foi para o espaço, ele cresceu absurdamente e aí há necessidade de se criar novas alternativas. O Distrito Industrial está na zona sul da cidade, porque lá atrás, em 67, quando imaginaram a Zona Franca, um parque industrial, eles instalaram o parque industrial próximo do aeroporto de Ponta Pelada, que era o aeroporto que existia, e do porto de Manaus, que também estava na beira do rio, próximo. A cidade se espraiou para norte. E no crescimento para norte não foi revisto o plano diretor no sentido de autorizar
áreas industriais mais a norte da cidade. E nós precisamos que as fábricas estejam próximo onde está o trabalhador. Se não, vejamos, como nós estamos no Distrito Industrial, na zona sul da cidade, na beira do rio, não tem mais como crescer para dentro do rio. A cidade cresceu no eixo norte, na direção da M010, Taquatiara, e na direção de Presidente Figueiredo, onde já se instalam, diga-se de passagem, várias fábricas naqueles dois eixos. Quem mora lá na Barreira, ele fica 2 horas dentro do ônibus para chegar no trabalho, no Distrito Industrial, e 2 horas para voltar, em média. Quer dizer, ele vai trabalhar 8 horas durante o dia, mas perde 4 horas de vida todo dia para ir e para voltar do trabalho. Então, é por isso que urge uma ação nesse sentido, para que a Câmara Municipal só possa rever com rapidez o plano diretor e criar alternativa de novos eixos industriais na direção norte da nossa cidade, para facilitar a vida do investidor, para baratear o custo da terra para a implantação, porque isso pode ser um fato inibidor, e a fábrica não vai se instalar no Brasil, ela vai se instalar no Paraguai, se sair daqui, que oferece vantagens também, e assim como oferecer mais comodidade para o nosso povo trabalhador. Agora, o que a Prefeitura e o Governo do Estado do Amazonas podem ajudar ou têm feito nesse sentido de expansão? Eu fiz um estudo que nós fizemos, foi juntamente eu e o Serafim, a época o Serafim estava na SEDEC, no Governo do Estado. Nós trabalhamos esse estudo de necessidade junto. Quando o vetor apontou nessa direção, nós corremos. O Serafim já foi prefeito de Manaus, tem uma vasta experiência, e eu fui 2 vezes secretário de urbanismo da cidade de Manaus. Portanto, secretário, eu conheço um pouco da questão junto ao Implurb, dos vetores de crescimento, como se trata essa questão da cidade de Manaus. E fui vereador durante 4 mandatos, então eu tenho uma vida muito próxima, acompanhando esse crescimento nos últimos 30 anos. Então a gente cuidou de correr atrás disso, e nós entregamos ao ex-prefeito uma proposta de chamar a Câmara, no sentido de que fosse feito imediatamente esse trabalho. É o que dá para a gente fazer, porque o Distrito Industrial hoje lá está absolutamente saturado. Agora, Bosco, o projeto produtivo básico, esse processo produtivo básico, também conhecido como PPB, ele ainda é um problema para a Zona Franca de Manaus? Não, ele é uma regra que faz com que a gente seja fábricas. O PPB estabelece que haja transformação, que a gente não seja o que chama de CKD, que é só a montagem que existia nos anos 80. Eu trabalhei na fábrica de 80 a 90, dentro das fábricas, e eu trabalhei num tempo que tinha pouca transformação. Então as placas vinham prontas, a gente montava. Quando o governo do ex-presidente Collor abriu o mercado para novas tecnologias, a gente tomou um baque muito forte aqui na Zona Franca. A gente foi lá no chão e depois a gente se levantou com o PPB, com a exigência de que cada fábrica que se instala aqui tem que ter minimamente algum processo de transformação aqui, para que a gente seja efetivamente fábrica. Você veja, nossas fábricas de motocicleta, há modelos aqui que são fabricados em Manaus, cerca de 96% da motocicleta. As grandes marcas aqui fabricam em Manaus. Você entra com a liga de aço e sai lá na frente a motocicleta. Então, essa é a transformação. O PPB cuida exatamente de preservar a Zona Franca com essa vantagem. Então, não é um obstáculo, é uma exigência que é fundamental para o desenvolvimento da nossa mão de obra. Ano passado a gente fechou, como eu falei, com uns faturamentos maravilhosos. Foram cerca de 227 bilhões de reais. Sim. A Zona Franca. Agora, qual a expectativa, né? Para esse ano é superar? Se seguir esse vetor aí, a gente bate os 240, 250 por aí, porque essa é a expectativa com a implantação dessas novas fábricas que acontecem, né? Com o aumento do faturamento, sem transtornos. A economia até nesse primeiro trimestre aqui se manteve como no ano passado, né? Então a expectativa é que a gente ultrapasse mais uma vez, continue crescendo, porque estão chegando novas empresas, são novas oportunidades de mão de obra, que este é um outro cuidado que a gente tem que ter, uma providência que o poder público tem que tomar com muita rapidez, que é a preparação da mão de obra especializada. Para os próximos 2 anos, nós vamos precisar de algo em torno de 2.500 engenheiros, só para a indústria, sem falar do comércio,
e também algo em torno de 3.600 técnicos industriais. E pelo que a gente observa, não dá tempo de preparar essa mão de obra, porque não se prepara em 6 meses. Ou seja, quem até está ouvindo aqui o nosso programa já pode até receber uma dica, né, Tem que Bosco? se preparar. Nós somos uma cidade industriária. Veja, a gente coloca por ano aqui em Manaus 1.000 advogados e 200 engenheiros. Essa equação está errada, porque nós não somos uma cidade de serviço público. O serviço público está em Brasília, que não produz nem emprego. Nós somos uma cidade industriária. Nós temos aqui, nós vamos chegar dentro dos próximos 3 anos, a seguir esse vetor, a ter 1.000 fábricas, 1.000 plantas instaladas na Zona Franca de Manaus. O que quer dizer que nós, desde dos cursos secundários, do ensino médio, a gente tem que se voltar para o ensino técnico, para que o trabalhador, o estudante, possa ter a oportunidade que eu tive. Eu saí no dia da escola técnica, no dia seguinte eu estava dentro da Sempre Toshiba, como auxiliar técnico, já fazendo meu estágio do meu curso de eletrônica. Então de lá eu tomei rumo na vida, já como profissional dentro disso. Depois que eu fui cursar a faculdade, naquele tempo só existia o FAM, então eu tinha que trabalhar mesmo, ganhar dinheiro. Fui lá ganhar meu dinheiro, comprar meu Opala, meu apartamento. Isso foi muito bom para minha vida. E me capacitei exatamente por causa disso. Então a gente tem um viés que a gente precisa consertar. Nós fizemos uma reunião, chamamos várias unidades de ensino na Suframa, ao tempo que por lá estive, para alertar para esse aspecto, porque a gente precisa se voltar exatamente para a questão da formação técnica. Agora, perdão, você acha que hoje já está faltando mão de obra qualificada para atender? Já porque está tendo uma canibalização, está tirando de uma fábrica para outra. E o meu medo é que a gente tenha que buscar técnicos fora do estado para assumir os postos que vão ser fundamentais aí. É uma questão lógica. Você tem quase 200 fábricas já, contando com os novos projetos aprovados, em implantação. Você vai precisar de gente qualificada. E lá atrás a gente precisou. Em 1985 eu já era chefe de recrutamento e seleção da Sharp do Brasil, e eu tive que buscar técnicos eletrônicos em Jaboatão dos Guararapes, no Recife e em Olinda, para trabalhar na Sharp. Naquela oportunidade, o seu Matias Maquilini criou a Fundação Matias Maquilini, sustentado pela Sharp, para formar técnicos em eletrônico e em informática, que se iniciava naquele tempo, eu me lembro muito bem, que era a linguagem DBase. Então eu até participei da implantação desse projeto, que é hoje a Fundação Matias Maquilini. Hoje ela funciona em razão com os recursos da Lei de Informática, que é uma dádiva que nós temos na nossa Lei de Informática. Agora, antes foi custeado pelo seu Matias, que Deus o tenha em bom lugar. Ele ajudou muito no desenvolvimento da indústria da nossa terra. Agora, Bosco, com a evolução da tecnologia que a gente acaba ouvindo falar nos mercados internacionais, aqui na Amazônia também, com novos projetos, como você ainda há pouco mencionou, o polo de eletrônicos e 2 horas permanece sendo os nossos top que mais produzem aqui na Amazônia? O informática é o primeiro, seguido coladinho com o polo de 2 rodas, porque nós temos aqui a tradição, trazido lá atrás pelos japoneses da Honda, e aí nós temos aqui em Manaus todas as marcas de motocicleta do mundo estão aqui, instaladas na Zona Franca de Manaus, devido à capacidade da nossa mão de obra, da facilidade e, evidentemente, das nossas vantagens comparativas, dos nossos incentivos. E em seguida que vem o eletroeletrônico. Ele foi perdendo terreno, porque muita coisa que era eletroeletrônico lá atrás foi virando informática. Já não tem mais o rádio está no aparelho de celular, já não tem mais o telefone, entendeu? Então foi havendo uma transformação. O nosso grande desafio é avançar tecnologicamente. Eu tenho certeza, convicção, mas com uma clareza muito grande, que nós não vamos perder essa luta com relação a outros mercados, porque nós temos aqui uma coisa chamada Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. A Lei de Informática da Zona Franca de Manaus, ela obriga as empresas do polo de informática a investir em 5% do seu faturamento bruto todo ano em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós já temos instalados aqui na Zona Franca, a partir da Zona Franca, na Amazônia neste caso, porque essa lei também alcança Rondônia, Roraima e Amapá,
a partir daqui da Zona Franca de Manaus, 183 institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, públicos e privados. E há uma série de obrigações que precisam ser cumpridas. Para você ter ideia, o volume de investimento no ano passado foi de 1,640 bilhão. Esse ano deve superar 1,8 bilhão. E é por ano. Que quer dizer que nós temos com essa lei a segurança até 2073. Ora, o que vai acontecer? Daqui a 10 anos, nós seremos o celeiro do desenvolvimento científico do Brasil, porque aqui estão os recursos assegurados. A gente sempre teve o INPA, o Embrapa, mas a gente nunca foi exponencial nesse sentido. Por quê? Porque nunca teve recurso. Ciência precisa de recurso, precisa de recurso para investir, porque muitas vezes uma pesquisa dá um tiro na água, não chega a lugar nenhum. Ou se pesquisa uma coisa, se descobre outra. Hoje não, nós já temos milhares e milhares de pesquisadores produzidos por nós, saídos da UEA, saídos da UFAM, saídos das nossas universidades para dentro dos institutos. Isso começou a tomar muito corpo há cerca de 8 anos atrás somente, então eu presumo que daqui a 10 anos nós seremos o celeiro. Nós não vamos mais precisar deixar nossos meninos mais desenvolvidos saírem da universidade para fora do Brasil ou para o sul-sudeste, porque aqui está o mercado, aqui está o recurso. São salários excelentes para eles saem da universidade e entram já com salários muito bons para desenvolver coisas. E aí reside uma reclamação que todos nós já ouvimos muito: a nova matriz. A nova matriz está na ciência, porque com a ciência, com esse dinheiro, nós podemos desenvolver as nossas coisas em nível industrial. A nossa floresta, as coisas da nossa floresta, da nossa natureza, em nível industrial, com uma capacidade muito grande. Nós somos a farmácia do mundo. O índio descobriu isso faz muito tempo. Ele descobriu 20 mil anos, ele saiu descobrindo tudo, e a gente usou isso durante muito tempo, muitos anos, né, da nossa tradição, foi passando por tradição. O benefício da copaíba, da andiroba, por exemplo, que todo mundo usou um dia, né? Então agora a gente precisa pegar tudo isso e colocar em escala industrial. A gente só vai conseguir fazer as coisas mais condensadas, mais avançadas com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem um sem número de coisas acontecendo neste momento, nesse campo, porque tem muita gente boa, tem muito pesquisador e desenvolvedor nosso daqui, da nossa terra, e portanto nós temos a capacidade, inclusive financeiramente, de receber pesquisadores de fora. Nós seremos o celeiro da ciência do Brasil em 10 anos, com certeza. E nesse contexto está a indústria 4.0, né? A indústria 4.0 já é uma realidade. Muitas empresas que dá gosto de ver, muitas fábricas, muito chão de fábrica que você fica admirado no polo industrial de Manaus. Eu fiquei 3 anos lá, conheço o distrito industrial, mas de vez em quando eu me surpreendia com as coisas que dava para ver. Surgiam, né? Eu visitei 312 fábricas em 3 anos. De todo tamanho, de todo tipo, para incentivar, para mostrar que a Sulframa tinha uma gestão aberta, próxima do investidor, para dizer que não tinha dificuldade burocrática. Foi muito legal isso, porque a gente aproximou muito o servidor da Sulframa do chão de fábrica também, do comércio, dos negócios, né? Visitamos todos os setores de negócios que envolvem a Zona Franca de Manaus, ou que a Zona Franca de Manaus precisa que aconteça. Isso foi muito legal, está sendo continuado pelo novo superintendente, que é da casa, que é o superintendente Leopoldo. Ele está nessa hora aqui inclusive está aqui junto, está com o diretor, com o doutor Armando, conversando sobre essas coisas que interessam ao nosso estado. E esse é o sentido que existe hoje dentro da Sulframa, graças a Deus, é de preocupação de fato com o desenvolvimento do nosso estado. Agora, com tantos carros elétricos circulando aqui a nossa capital, o setor de produção de baterias automotivas é uma saída para a gente? A BYD já fabrica aqui em Manaus há alguns anos as baterias de ônibus, né? E a tecnologia sendo desenvolvida no momento, há outras empresas que já se instalaram aqui para
para a produção desse tipo de equipamento na cidade de Manaus. A gente tem um campo aberto aqui, até porque já tem profissional preparado para trabalhar nessa área. Vamos falar de eleição? Sai para deputado estadual, vamos lá. Sim, eu sou pré-candidato pelo PSD, né, a partir do senador Omar, para ver se o povo me permitir, eu vou tentar ajudar mais uma vez meu estado, colaborando com essas ideias e com esse apanhado de coisas ao longo da minha carreira, mas muito mais presentemente aqui, para atuar direto na orientação, especialmente da juventude, sobre o futuro, sobre a preparação tecnicamente deles, para incentivo das famílias, porque você atuando no parlamento com a obrigação de efetivamente participar dessas coisas, eu gostaria muito de poder colaborar e pregar todos os dias aquilo que tem que ser o direcionamento da nossa cidade, do nosso estado para a questão profissional na capital e no interior. Na capital e no interior. E como seria no interior? No interior, com a lei que a gente tem de produção lá no interior, fazer chegar no interior do estado a industrialização das nossas coisas, que tem o mesmo incentivo. O mesmo incentivo que tem a indústria de transformação em Manaus, tem a indústria do interior. Só que lá tem que ser produtos regionais, qualquer coisa que se fabrique. Não precisa trazer para cá, para Manaus, uma fábrica de sabonetes. Ela pode ser feita lá no interior, onde estão os insumos, lá mesmo, e receber o incentivo. Aí é que entra a questão, a responsabilidade do governo do estado em preparar a logística, facilitar a logística para o investidor que está lá um pouco mais afastado do centro urbano de Manaus. Aproveitando que a gente está falando de governo do estado, Bosco, eu queria que você falasse para a gente o que o senhor está avaliando sobre essa disputa pelo governo do estado do Amazonas e principalmente o que você considera ser importante para o próximo governador, para a próxima governadora, para que a gente possa ter o nosso estado mais valorizado, não apenas aqui mesmo para nós amazonenses, mas também para o nosso país, né? Ano passado, no passado recente, a população fez uma opção pela nova política, pelos outsiders, né? Deu problema no Brasil inteiro. Muitos programas foram paralisados, coisas fundamentais que deveriam ter sido continuadas na nossa cidade, por exemplo, no nosso estado. Eu gosto de citar 2 exemplos. A visão do ex-governador amazonino, belíssima visão, quando ele percebeu o problema do idoso e da criança, ele criou 2 programas, o CAICS para as crianças e os CAIMs para os idosos. Unidade de saúde específica, especializada para esses 2 nichos da sociedade, que estão dentro do mesmo formato. Eles já deveriam estar com tecnologia avançada para conversar à distância com os idosos e acompanhar à distância as crianças. A evolução da saúde da criança, lá na casa, ela não precisa sair de lá para se comunicar com a unidade de saúde e conversar a respeito de qualquer celular, qualquer smart hoje, qualquer pessoa hoje tem um smart em casa com um aplicativo que poderia estar conversando. Ficou longe de acontecer. Vai acontecer dentro do programa de governo que nós estamos preparando com o senador Omar Aziz, se Deus quiser, se o povo permitir, a experiência do senador irá oferecer à população a recuperação do tempo perdido. Então, esse exemplo sendo citado, você começa a observar outras coisas que tinham que ter evoluído nos últimos anos e lamentavelmente não evoluiu e muitos setores inclusive andou para trás. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. A gente falou Nós não podemos brincar com o futuro do estado do Amazonas. Não podemos mais brincar com o futuro do estado do Amazonas. Estar em campanha política, participar do processo político é também um dever do cidadão de esclarecer. Gostem ou não, quem estiver a ouvir. Mas é obrigação falar a verdade. Aqui, no estado do Amazonas, nos últimos tempos, mentir, faltar com a palavra virou regra. Isso não está certo. Não está certo. A política tem que retornar a partir da palavra séria dos seus agentes. Então, cada um de nós, quando abre a boca para conversar com o povo, para falar de público, sobre qualquer matéria, tem que falar a verdade para o povo, da necessidade. Assim é que se constrói a verdadeira democracia. Assim é que se constrói um Estado melhor. Com a verdade. Agora,
A gente falou aqui, a gente sempre fala aqui, né, Kennedy, no programa, sobre como o estado do Amazonas realmente regrediu em pontos fundamentais, principalmente nas 3 áreas principais, como o senhor falou, saúde, também educação e também segurança pública. É preciso um trabalho realmente muito responsável para conseguir reverter esse quadro. Né? Por isso que eu digo que a gente não pode perder tempo. Eu tive a oportunidade de ser secretário de segurança do estado do Amazonas, quando fui vice-governador do governador amazonino. Eu conheço bem esse setor, regrediu muito. A gente sente efetivamente muita saudade da segurança que existiu anteriormente, na capital e no interior. A saúde está aí a olhos vistos, embora propagandeie coisas importantíssimas, teve muita pintura, mas a essência não mudou. Falta leito, falta medicamento, falta atenção, falta preparo nos atendimentos, e isso a gente só pode fazer com treinamento, compreensão do todo, com a visão mais holística da questão da saúde, né? E a prevenção é fundamental, né? A educação nem se fala, porque os resultados nacionais deram conta de onde a gente chegou. Portanto, esses setores principais a gente evoluiu muito nos últimos anos. Por isso que eu reclamo que a gente precisa recuperar o tempo perdido. A gente só recupera o tempo perdido com quem já tem estrada, com quem já tem chão, com quem conhece o atalho para resolver as coisas. Agora, queria que o senhor falasse também com a gente em relação ao que, Karime? As bandeiras dele, né? Sim. Então, os pontos primordiais. O senhor falou ainda há pouco sobre os principais pontos, né? Aqui em relação à saúde, segurança pública, como o senhor acabou de mencionar. E qual que seria a sua principal bandeira agora para essa campanha? Eu vou trabalhar em cima de geração de emprego e renda. Nós precisamos gerar emprego e renda. Com o ambiente de negócio que a gente tem, que se criou com a reforma tributária, com o que a gente tem a partir desse avião, que é a Zona Franca de Manaus, as turbinas da nossa economia estão voando, né? Então a gente precisa continuar preparando o Estado para esses negócios, e a gente precisa propagar isso. Isso vai desde a militância, a boa militância com relação à formação dos nossos profissionais. Nós não podemos ir lá quando o menino já está saindo do ensino médio? Do ensino médio para conversar com ele sobre esse assunto. Não, nós precisamos conversar antes dele entrar no ensino médio sobre esse assunto. Levar esclarecimentos a ele, falar com a família. Esse trabalho precisa ser feito na nossa cidade institucionalmente. E, portanto, essa bandeira será a principal bandeira que eu vou propagar nesse período agora de eleições e para efeito de atuação lá fora. Por exemplo, nós temos um setor de agro no estado do Amazonas que é invisível. Ninguém fala sobre isso. Essas pessoas esses investidores, esses empresários, essas empresas, ficaram absolutamente abandonadas nos últimos anos. Eles precisam ser reconhecidos, porque esses estão lá no interior levando emprego. Lá no interior, onde é mais difícil. Então ele ficou invisível e abandonado. A gente precisa trazê-los de volta. Eu tenho mantido muito bons contatos com eles. Para finalizar, então, segue no palanque com o Omar Aziz e o Amazonas forte de novo. Se Deus quiser, o Amazonas vai voltar a ser forte com o Omar. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Uma boa noite. Conversamos com o ex-superintendente da Suframa e pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Bosco Saraiva. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, hoje teve uma outra manifestação, agora da área da educação. Os professores estão cobrando do governo do estado a questão do plano de saúde que foi cortado, André. Conta mais pra gente, explica mais. Boa noite mais uma vez. Exatamente, professores da rede estadual foram para as ruas aqui cobrar saúde, denunciar suspensão de plano aqui em Manaus. Boa noite a todos. Olha, o ato aconteceu na Avenida Brasil, na Zona Oeste, em frente à sede do governo do estado, e reuniu aí profissionais de educação que estavam revoltados com a situação. Segundo a categoria, essa já é a 4ª vez que o plano de saúde é suspenso, e o problema vem se arrastando com um acúmulo aí de cerca de 8 meses de atraso nos pagamentos, que já passam aí de R$52 milhões.
R$20. O impacto é direto na vida de quem precisa de atendimento. Tem relato de pacientes com câncer sem continuidade no tratamento, de gestantes aí sem pré-natal e servidores que simplesmente não conseguem usar o plano. Então essa situação foi classificada pelos próprios profissionais como um cenário de descaso e abandono. Esse ato foi organizado pelo Sintean, que cobra aí uma solução imediata para o problema. A categoria pede a regularização do plano de saúde, o pagamento das dívidas e respeito aos direitos básicos dos trabalhadores. A presidente do sindicato, a professora Ana Cristina, falou sobre a grave situação. Vamos acompanhar. E nós estamos aqui reivindicando, não para pessoas, mas para o governo do estado, que faça o pagamento, que vá mais de 52 milhões para a operadora do plano de saúde. E nós precisamos, porque os trabalhadores estão aí desesperados sem seus tratamentos, e também porque com saúde não se brinca. A saúde é o primordial para que você possa laborar bem, e é o primordial para que você possa ter tranquilidade na sua casa. 18 horas. Olha, o sindicato alerta que essa crise não afeta só os trabalhadores, mas também pode impactar na qualidade da educação no trânsito. Enquanto isso, a categoria segue aguardando o posicionamento oficial e uma solução definitiva para o problema. Hoje, mais cedo, inclusive, o governador interino, Roberto Cidade, disse que vai se reunir aí com a Secretaria de Educação para procurar uma solução. Vamos acompanhar esse trecho. Falar com o secretariado, falar com a secretária da SEDUC, entender qual é essa dificuldade que a gente está tendo, e até mais tarde a gente vai dar uma resposta para que a gente possa já solucionar imediatamente essa dificuldade que a gente está tendo com o plano de saúde da Pivida, e o que for possível resolver ainda hoje a gente vai resolver. 18 horas. Aí, a gente vai continuar acompanhando essa situação, né, que envolve aí saúde, educação e direitos dos trabalhadores aqui no Amazonas. Qualquer atualização a gente traz aqui no 18 horas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E seguimos com a previsão do tempo. Vanessa Lima, conta pra gente como é que vai ficar amanhã o tempo. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira com céu parcialmente nublado e chuvas moderadas por toda a cidade. A previsão para a noite de hoje indica céu fechado e possibilidade de pancadas rápidas, mais volumosas de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 7 de abril, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, olha só, Karime, a terça-feira começa abafada, com nuvens carregadas, já anunciando pancadas de chuva. Ao longo da tarde, poderemos ter chuvas isoladas em alguns pontos da cidade e à noite a chuva fica mais fraca, em forma de um chuvisco leve. Resumo do termômetro. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 100%. Mix. O prazo para os eleitores tirarem ali o título definitivo ou regularizarem a situação eleitoral para as eleições desse ano já está terminando. Gente, termina agora no dia 6 de maio o prazo para poder fazer o cadastro, atualizar os dados e também transferir o domicílio eleitoral, né, Karime? Exato, Kenneth. O repórter André Meirelles volta a falar com a gente e ele explica como é que funciona na prática essa regularização. Então, André, quais são os erros mais comuns que podem impedir o eleitor de votar e como é que a gente pode evitar? Muito boa noite. Olha, para os eleitores, um dos prazos mais importantes é o de regularização do título. Até o dia 6 de maio é possível fazer alistamento, transferência e atualização de dados na Justiça Eleitoral. Para quem for tirar o título, basta comparecer no Tribunal Regional Eleitoral com documentos originais com foto, como explica o coordenador de atendimento do TRE, Lucas Santos. A pessoa que quer tirar a primeira via do seu título, a gente pede o seu documento de identidade, tá? Original. Caso a pessoa não tenha, pode ser passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, a carteira de trabalho física, tá? Lembrando muito bem que é física. A gente pede também o CPF e o comprovante de residência atualizado. Então tá aí, depois dessa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado temporariamente e só volta a reabrir
seguir aí depois das eleições. O TRE destaca que quem não regularizar a situação não vai poder votar. Outra mudança importante é que a partir agora de abril fica proibido conceder reajustes para servidores públicos, regra que segue até a posse dos eleitos. Agora em maio, o calendário traz ainda a liberação das doações por meio da internet, a chamada vaquinha virtual. Aí nessa modalidade, candidatos podem receber doações de pessoas físicas desde que sigam as regras de transparência da Justiça Eleitoral. Segundo o TRE, tem que ficar atento aí aos prazos, porque é fundamental para garantir a participação no processo eleitoral desse ano de 2026. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O deputado Roberto Cidade assumiu o governo do Amazonas interinamente. E o legado que herdou é um estado mergulhado no caos. Com a saída de Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza, o que ficou foi o abandono. Hospitais lotados, profissionais da saúde sem receber, fornecedores há meses esperando pagamento, professores nas ruas revoltados com a suspensão do plano de saúde, policiais esquecidos sem database e o pior, um estado refém das facções criminosas. Isso não é crise pontual, isso é resultado direto de gestão irresponsável e temerária. Um governo que prometeu cuidar das pessoas, mas deixou o Amazonas à própria sorte. Agora, Roberto Cidade assume com uma missão dura: reorganizar o caos e recolocar o Estado nos trilhos. Uma missão difícil, mas não há espaço para novos erros, porque o povo não quer explicações, quer solução. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.